Vamos lá, falar um pouquinho agora da produção da prova testemunhal. Como a gente viu, o deferimento da produção da prova testemunhal se dá através do despacho saneador. E as partes, portanto, serão instadas pelo magistrado, nesse despacho saneador, a apresentarem em até 10 dias o rol de testemunhas. O rol de testemunhas, portanto, é a enunciação das pessoas que a parte descreve como aquelas que ela quer que sejam ouvidas em juízo. Esse rol deve conter nome, profissão, endereço para intimação eventualmente, portanto, os dados que identifiquem essa pessoa. Portanto, é razoável, sobretudo para a parte contrária, que o rol seja suficientemente claro para que a parte contrária se prepare para a audiência sabendo quem é aquela pessoa que a outra parte quer ouvir, para conseguir entender em qual contexto essa testemunha foi chamada. Portanto, a ampla defesa exige que o conhecimento seja dado de modo expresso, para que a outra parte conheça quem é a pessoa que se quer ver em juízo para prestar depoimento. E, portanto, quanto mais se esclarecer objetivamente quem é aquela pessoa, melhor e mais eficazmente a gente pode cumprir o princípio da ampla defesa. Depois que se arrola essas testemunhas, portanto, precluiu o prazo de arrolamento de testemunhas, a eventual substituição das testemunhas, nos termos do artigo 451, só pode se dar se a testemunha falecer, portanto, você está autorizado a substituir a falecida por uma outra, por aquela testemunha que, embora não tenha falecido, a sua condição médica de saúde impede que ela faça depoimento, portanto, a enfermidade pode impedir que a testemunha faça depoimento e então a gente pode substituir ela por outra. E a terceira hipótese, aquela testemunha que, tendo mudado de residência, não se encontre mais e, portanto, não se conheça mais como chegar àquela testemunha, como intimá-la e, portanto, a testemunha pode ser substituída por outra. 3 hipóteses, portanto, de substituição: o falecimento, a enfermidade grave e a mudança de endereço, as 3 situações que impedem o contato e a possibilidade que a testemunha tenha de prestar depoimento. Uma questão bastante curiosa, que está no artigo 452, é a situação de quando se indica como testemunha o próprio magistrado. É uma situação curiosa, por quê? Juízes são pessoas como qualquer outra. E, portanto, óbvio, juízes veem coisas, escutam coisas, presenciam coisas. Não há nenhum problema em arrolar juízes como testemunhas. O grande problema, e é uma extrema coincidência, é muito difícil de acontecer, mas o 452 trabalhou com essa possibilidade remota, mas entendeu que era razoável tratar disso. A possibilidade remota é o próprio juiz da causa ser arrolado pela parte como testemunha. É evidente que o juiz da causa é impedido de prestar depoimento, porque ele não pode ser ao mesmo tempo juiz e testemunha. Ele não pode sentar na cadeira de testemunha, voltar a fazer pergunta como juiz, voltar a fazer... É óbvio que uma das duas coisas vai ter que desaparecer. Ou o juiz vai ter que deixar de ser juiz, nesse caso, ou ele vai ter que deixar de ser testemunha. O que diz o 452 e como ele é bem ajustado? Ele diz o seguinte: quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa ele tem 2 alternativas. A primeira, declarar-se impedido, portanto, não posso ser aceito. Não, ele declara impedido como juiz, portanto, ele se afasta do processo, ele se reconhece impedido, porque ele sabe dos fatos que influenciam na causa. Nesse caso, é vedado à parte que o incluiu desistir do seu depoimento. Ou seja, o juiz estava lá tranquilão, nem tinha percebido do que se tratava o processo. Quando vem a petição de rol de testemunhas, ele percebe que ele está lá no rol de testemunhas. E aí ele fala assim: puxa vida, de fato, eu vi isso, eu sei desses fatos. Um juiz não pode saber dos fatos senão pelo processo, pelos autos, e não pelo que ele conhece de fora. Quando ele reconhece que é de fato testemunha dos fatos, ele tem que se afastar da judicatura nesse processo. Portanto, ele deixa de ser o juiz da causa e outro substituto vem no seu lugar. A segunda hipótese é que o juiz reconhece que não tem nada a ver com o processo, que é uma artimanha da parte arrolá-lo como testemunha só para que ele se afaste do processo.
Mas ele já sabe de antemão que ele não sabe nada sobre o caso. Ou seja, se ele conseguisse perguntar para si próprio, ele não responderia nada. O que o juiz faz? Ele simplesmente manda riscar o nome dele do rol de testemunhas, porque ele sabe que não sabe nada. Não adiantaria a gente imaginar que ele devesse ser afastado de qualquer jeito, porque no dia da audiência com outro juiz, quando o juiz outro perguntasse para ele, ele dizia, não sei nada. Então, já que é para não saber nada, porque ele sabe que não sabe nada, o que manda a lei? Que se risque o nome dele do rol de testemunhas. Tá bom? Mais tarde a gente continua.